Poucos nomes atravessaram os séculos com tanto peso quanto o de Aristóteles, filósofo, cientista, tutor de reis e um dos pilares do pensamento ocidental. Neste documentário, vamos conhecer a trajetória desse gênio, desde sua infância na Macedônia até se tornar o mestre de Alexandre, o Grande. Vamos mergulhar em sua mente curiosa, em seus conflitos com Platão, em suas descobertas sobre a natureza e em como suas ideias moldaram o mundo moderno. Prepare-se para uma viagem pela Grécia Antiga, pela busca do conhecimento e pela formação de um dos maiores pensadores da história. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque agora vamos começar a história de Aristóteles. Aristóteles nasceu em Estagira, uma pequena cidade situada na Península Calcídica da Macedônia, em 384 a.C. A região era banhada pelo mar Egeu e cercada por colinas verdes, um cenário que contrastava com o centro intelectual da época, Atenas. Era um ambiente mais rústico, mas também mais livre, onde o pensamento não estava tão preso às tradições da polis. Foi nesse canto do mundo que viria à luz um dos maiores nomes da história do pensamento humano. Seu pai, Nicômaco, era médico do rei Amintas III, pai de Filipe II da Macedônia. Isso colocava a família de Aristóteles em contato direto com a corte real, com o poder, com a ciência médica e com o modo de vida da elite macedônia. Nicômaco não era apenas um curandeiro, era um estudioso do corpo humano, um observador dos fenômenos naturais. E é provável que tenha transmitido ao filho a noção de que o conhecimento nasce da observação, não de mitos. Desde cedo, Aristóteles foi exposto a esse olhar racional sobre o mundo. Enquanto outras crianças ouviam histórias sobre deuses e monstros, ele escutava o pai falar sobre o equilíbrio dos humores, sobre o funcionamento do corpo, sobre causas e consequências. Essa formação precoce plantou nele uma semente que germinaria ao longo da vida. A ideia de que o universo tem uma ordem que pode ser compreendida pela razão. Estagira, embora pequena, era um ponto de encontro entre culturas. Gregos, trácios e macedônios conviviam lado a lado, trocando ideias, costumes e crenças. Nesse ambiente diverso, Aristóteles aprendeu desde cedo a observar diferenças e buscar padrões. A mãe, Festes, vinha de uma família nobre, mas pouco se sabe sobre ela. Ambos os pais morreram quando Aristóteles ainda era jovem. Essa perda precoce marcou profundamente sua trajetória. Órfão, ele foi acolhido por um parente chamado Proxeno, que o criou e lhe ofereceu educação básica. Proxeno percebeu rapidamente a inteligência e a curiosidade do garoto, um menino que fazia perguntas demais, que desmontava coisas para entender como funcionavam, que se encantava tanto com as estrelas quanto com os insetos. Nada parecia pequeno demais ou distante demais para escapar ao seu olhar. Com o passar dos anos, o jovem Aristóteles começou a demonstrar uma sede de conhecimento que ultrapassava os limites de Estagira. Ele lia o que podia, questionava os costumes locais e mostrava fascínio pelas histórias sobre Atenas, o grande centro da filosofia grega, a cidade de Sócrates, Platão e dos sofistas. Para alguém como ele, nascido fora da elite intelectual da Grécia, Atenas representava um sonho. Era o lugar onde o pensamento era arte, onde a razão era cultivada como virtude, onde as ideias circulavam como moeda, e era para lá que Aristóteles, movido pela curiosidade e pela necessidade de compreender o mundo, acabaria indo. Mas antes dessa partida, é importante compreender a base sobre a qual ele se formou. A Macedônia do século IV a.C. não era vista com grande prestígio pelos atenienses. Era considerada uma terra de bárbaros, uma região rude e distante dos ideais da polis. No entanto, foi justamente dessa terra periférica que surgiram dois nomes destinados a mudar o mundo: Filipe II e seu filho, Alexandre. E foi nesse ambiente misto de rusticidade e cultura científica que Aristóteles desenvolveu uma perspectiva única, um pensamento menos preso à tradição e mais aberto à experimentação. Os anos de juventude foram provavelmente marcados pela solidão e pelo estudo autodidata. Aristóteles mergulhava em rolos de pergaminho,
Observava plantas, insetos, o comportamento dos animais. Enquanto muitos se voltavam aos deuses para explicar a chuva ou o trovão, ele buscava entender as causas naturais desses fenômenos. Essa inclinação para o raciocínio empírico, herdada do pai, seria a marca de toda a sua obra futura. A noção de que a verdade não se encontra apenas nas ideias, mas também na experiência, começava a ganhar forma em sua mente. Por volta dos 17 anos, ele decidiu deixar Estagira. Sua terra natal fora destruída por Filipe, mas reconstruída pouco depois, e mesmo assim, a vida ali já parecia pequena demais para o tamanho de suas perguntas. Foi então que Aristóteles partiu para Atenas. A viagem deve ter sido longa e transformadora. Ao chegar, ele se deparou com uma cidade vibrante, repleta de debates públicos, escolas filosóficas, templos e mercados cheios de vozes discutindo sobre política, retórica e moral. Para o jovem de Estagira, que crescera à sombra da corte macedônia e do método científico de seu pai, aquele mundo de ideias era fascinante. Ele não chegou como nobre, nem como erudito, mas como alguém disposto a aprender e talvez a desafiar os próprios mestres. Aristóteles trazia em si um espírito de observação e uma desconfiança natural de explicações simples. E Atenas, com sua efervescência intelectual, seria o palco perfeito para o amadurecimento desse olhar. Ao entrar na academia de Platão, ele não imaginava que estava iniciando uma jornada que mudaria para sempre o curso da filosofia. Mas toda grande história começa assim, com um jovem curioso, um mundo cheio de perguntas e o desejo insaciável de entender por que as coisas são como são. Quando Aristóteles chegou a Atenas, o mundo parecia pulsar com ideias. Era o século IV a.C. e a cidade ainda carregava o brilho de sua era de ouro, mesmo após as guerras e as crises políticas. O jovem vindo da distante Estagira trazia na bagagem pouca coisa além de curiosidade e uma inteligência incomum. Não possuía títulos nem fortuna, mas tinha algo mais valioso, o impulso incontrolável de compreender. E foi esse impulso que o levou até o portão de mármore da academia, o espaço fundado por Platão, o mais renomado filósofo de seu tempo. A academia não era uma escola comum, era um santuário do pensamento. Os discípulos de Platão não estudavam por obrigação, mas por vocação. Debatiam o sentido da justiça, da beleza, da alma, do cosmos. Falavam de mundos invisíveis, de formas perfeitas e de verdades eternas. Platão, já idoso, era uma figura reverenciada. Sua voz dominava o pátio como a de um profeta. E para Aristóteles, que até então estudara a natureza e os fenômenos concretos, aquele ambiente de ideias puras devia soar como uma revelação. Nos primeiros anos, Aristóteles foi um aluno exemplar. Absorvia os ensinamentos com uma disciplina quase obsessiva. Era metódico, atento e participava dos debates com fervor. Sua memória prodigiosa e seu raciocínio afiado logo chamaram a atenção de Platão, que o apelidou de o intelecto da escola. Era o elogio mais alto que se podia receber. O jovem de Estagira tornara-se um dos mais promissores discípulos da academia. Mas com o tempo, o fascínio deu lugar à inquietação. A filosofia platônica baseava-se na crença de que o mundo real é apenas uma sombra imperfeita de um mundo ideal, o mundo das formas. Segundo Platão, o verdadeiro conhecimento não se encontra nas coisas, mas nas ideias que elas representam. Para Aristóteles, essa noção começou a parecer insustentável. Ele via o conhecimento não como algo que se alcança afastando-se da realidade, mas mergulhando nela. Enquanto Platão olhava para o alto, buscando o ideal, Aristóteles olhava para o chão, tentando compreender o que era palpável. Ele começou a questionar. Se o mundo das ideias é perfeito e eterno, como pode se relacionar com o mundo imperfeito e mutável? Se a forma é mais real que a matéria, por que a experiência sensível é tão convincente? A cada pergunta, Aristóteles se distanciava um pouco mais da doutrina do mestre. Ainda assim, ele nunca deixou de admirar Platão. O respeito era profundo, mesmo nas divergências. Nos debates da academia, os dois se confrontavam com elegância.
Platão defendia que a verdade só podia ser alcançada pela razão pura, livre da interferência dos sentidos. Aristóteles, por outro lado, argumentava que os sentidos eram o ponto de partida de toda a compreensão. Não há ideia sem percepção. Não há forma sem matéria. Durante quase 20 anos, Aristóteles viveu sob a influência da academia. Foram anos de estudo intenso, de reflexão e amadurecimento. Ele leu tudo o que pôde: poesia, medicina, astronomia, política, zoologia. Nenhum campo do saber lhe parecia estranho. Ao contrário de muitos filósofos que se limitavam à especulação, Aristóteles queria entender o mundo em todas as suas dimensões. Acreditava que o conhecimento não devia ser fragmentado, que a verdade é uma rede onde tudo se conecta. Com o tempo, começou a desenvolver um método próprio de raciocínio. Em vez de partir de princípios abstratos, ele partia da observação. Em vez de aceitar verdades universais sem prova, buscava causas, relações e regularidades. Essa postura científica, rara em seu tempo, o afastava cada vez mais dos ideais platônicos. Aristóteles começou a ver a filosofia não apenas como contemplação, mas como investigação. A mente para ele era uma ferramenta de análise, não um oráculo do divino. Essa diferença de visão não passou despercebida. Alguns discípulos de Platão o viam como um espírito rebelde, outros o consideravam uma força renovadora. Platão, embora orgulhoso de sua inteligência, também devia perceber a semente de ruptura que crescia diante de seus olhos. O mestre e o discípulo representavam duas maneiras opostas de ver o mundo, uma voltada para o além, a outra voltada para o aqui. Quando Platão morreu, em 347 a.C., Aristóteles já era um homem maduro, com ideias próprias e um pensamento cada vez mais distinto. A direção da academia foi entregue a Espeusipo, sobrinho de Platão. Aristóteles, talvez por discordar da nova orientação ou por sentir-se um estrangeiro entre os platônicos, decidiu partir. Sua saída não foi uma fuga, mas uma transição natural. Ele havia aprendido o suficiente para trilhar o próprio caminho. Deixou Atenas acompanhado de Xenócrates, outro discípulo do mestre, e partiu rumo à Ásia Menor. O destino seria Assos, uma cidade sob o governo de Hermias, um homem instruído e amigo dos filósofos. Ali, Aristóteles encontraria não apenas abrigo, mas também liberdade. Liberdade para pensar sem as amarras da doutrina platônica, liberdade para unir teoria e prática, pensamento e observação. A passagem pela academia deixara marcas profundas. Aristóteles havia aprendido o rigor lógico, o gosto pela clareza e a disciplina do raciocínio, virtudes que jamais abandonaria. Mas, ao mesmo tempo, havia descoberto seus próprios limites dentro daquela filosofia idealista. O jovem que um dia se encantara pelos mundos perfeitos, agora queria entender o imperfeito, o concreto, o que podia ser medido e testado. Esse contraste entre o mundo das ideias e o mundo das coisas seria o motor de sua obra. Aristóteles não negava o valor do pensamento abstrato, mas queria enraizá-lo na experiência. Sua filosofia nascia da realidade viva, do movimento, da mudança constante. A verdade para ele não estava em outro mundo, mas neste, no modo como os seres existem, crescem, agem e se transformam. Ao deixar Atenas, Aristóteles deixava para trás o mestre, mas não a busca. A academia o havia moldado, mas também o havia desafiado, e era justamente desse desafio que nascia a força de seu pensamento. Ele não seria um discípulo eterno de Platão, nem um mero contestador. Seria algo diferente, um construtor de pontes entre o ideal e o real. Um homem que acreditava que o conhecimento só tem valor quando se volta para a vida. Quando Platão morreu, Aristóteles tinha 37 anos. Era o fim de uma era e também o início de outra. O mestre partira, mas deixara atrás de si uma geração inteira, moldada por seu pensamento. No entanto, Aristóteles já não cabia mais dentro dos muros da academia. O ambiente, antes inspirador, tornara-se restritivo para alguém que buscava unir a razão à experiência. E talvez também pesasse o fato de ele não ser ateniense, mas um estrangeiro macedônio, numa cidade cada vez mais desconfiada dos que vinham do norte. Assim, ele deixou Atenas.
Foi uma partida silenciosa, mas simbólica. O discípulo que um dia se encantara com o mundo das ideias, agora caminhava em direção ao mundo real. Junto de Xenócrates, viajou para Assos, uma cidade localizada na costa da Ásia Menor, banhada pelo mar Egeu. Ali governava Hermias de Atarneu, um antigo aluno da academia e homem de espírito filosófico. Hermias não era apenas um governante, era um pensador, um político que acreditava na razão como instrumento de poder e na virtude como base do governo. Aristóteles encontrou em Hermias não apenas um protetor, mas um aliado intelectual. Sob sua hospitalidade, começou uma das fases mais produtivas e curiosas de sua vida. Em Assos, longe da agitação política ateniense, ele pôde observar a natureza com calma e rigor. A paisagem costeira oferecia um laboratório vivo. O mar, as rochas, as plantas, os animais marinhos. O filósofo que até então discutira sobre formas e essências passou a examinar peixes, conchas e crustáceos. Ele começou a sistematizar suas observações, descrevendo estruturas, hábitos e padrões de comportamento das espécies. Essa curiosidade empírica era algo novo entre os filósofos. Poucos até então se dedicavam a olhar o mundo com esse nível de detalhe. Para muitos, a natureza era apenas um reflexo imperfeito das ideias. Para Aristóteles, tornava-se um campo de estudo autônomo, digno de atenção e método. Foi nesse período que se delineou a base do que mais tarde seria conhecido como biologia, um termo e uma ciência que nasceriam de sua visão. Mas o tempo em Assos não foi apenas de contemplação. Hermias tentava consolidar seu poder político, navegando entre a influência persa e a independência grega. Aristóteles convivia com filósofos e políticos, homens de ação e reflexão, e absorvia a complexidade da vida pública. A filosofia, para ele, começava a se aproximar da política, não apenas como teoria, mas como prática da razão no governo dos homens. Foi também em Assos que Aristóteles se casou com Pítias, sobrinha ou filha adotiva de Hermias. O casamento trouxe estabilidade e uma nova dimensão afetiva à sua vida. Pítias seria uma companheira discreta, mas importante. Juntos tiveram uma filha, também chamada Pítias. Pela primeira vez, Aristóteles não era apenas um discípulo ou um viajante. Era um homem de família, um observador da vida em todas as suas formas, da natureza à sociedade. Com o passar dos anos, o ambiente político na região começou a se tornar instável. Hermias, tentando equilibrar alianças com os persas, acabou traído. Foi capturado e executado por ordem do rei da Pérsia, acusado de conspirar com os macedônios. A notícia abalou profundamente Aristóteles. Hermias não era apenas um governante amigo, mas um símbolo da união entre poder e sabedoria. O filósofo escreveu um hino em sua memória, exaltando sua coragem e lealdade, um gesto que demonstrava o quanto valorizava a virtude como expressão do caráter humano. Após a morte de Hermias, Aristóteles deixou Assos e partiu para Mitilene, na ilha de Lesbos. Ali, mais uma vez, a natureza o chamou. Mitilene era um paraíso de biodiversidade, uma costa rica em vida marinha, cheia de espécies que desafiavam as classificações tradicionais. Foi ali que Aristóteles se dedicou com intensidade à observação dos animais aquáticos. Estudou o ciclo de vida dos peixes, o comportamento dos polvos, a anatomia das ostras, a reprodução das abelhas. Suas anotações desse período, mais tarde reunidas em tratados como História dos Animais, revelam uma mente meticulosa e atenta. Ele descrevia o que via com precisão quase científica, distinguindo espécies, hábitos e funções. Procurava entender o propósito de cada parte do corpo, acreditando que nada na natureza existia por acaso. Cada órgão, cada movimento, cada comportamento tinha uma causa e uma finalidade. Essa ideia de que tudo na natureza possui um telos, uma razão de ser, se tornaria um dos pilares de sua filosofia. Em Mitilene, Aristóteles também trabalhou ao lado de Teofrasto, um jovem discípulo que mais tarde herdaria o Liceu. Juntos, catalogaram plantas e animais, registrando padrões que antecipavam o método científico de séculos depois.
Ali se formou uma parceria intelectual rara, baseada na observação e na troca constante de ideias. Enquanto isso, o cenário político do mundo grego continuava a mudar. Filipe II consolidava o poder da Macedônia e ampliava sua influência sobre as cidades-estado. A presença macedônia tornava-se inevitável, e Aristóteles, como macedônio, era cada vez mais visto com ambiguidade pelos gregos. Ainda assim, ele mantinha distância dos conflitos, preferindo o refúgio do estudo. Seu olhar estava voltado para algo maior, a compreensão das causas da vida e da ordem do universo. Foi nesse período que amadureceu a ideia de que o conhecimento verdadeiro não se resume à contemplação, mas nasce da experiência ordenada pela razão. Aristóteles começou a distinguir os tipos de saber: o teórico, o prático e o produtivo. A filosofia, a ética, a política, a arte e as ciências naturais. Tudo fazia parte de um mesmo projeto: compreender o mundo como um sistema coerente, onde cada parte existe em função de um todo. O exílio voluntário de Atenas o libertara das disputas filosóficas e lhe dera uma nova perspectiva. Em Assos e Mitilene, Aristóteles descobriu que o pensamento também floresce fora das grandes cidades, que o saber pode nascer do silêncio e da observação, e que a verdade está tanto no voo dos pássaros quanto nas palavras dos sábios. Quando deixou Lesbos, o mundo ao redor começava a mudar rapidamente. Filipe II preparava a Macedônia para a dominação da Grécia, e o jovem príncipe Alexandre crescia sob a sombra do poder. Aristóteles, já renomado como pensador e cientista, seria chamado de volta à sua terra natal para cumprir uma missão que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de todo o mundo helênico. A próxima etapa de sua jornada não se passaria mais entre conchas e manuscritos, mas no coração da política e da história, a educação do futuro conquistador do mundo. Depois dos anos em Assos e Mitilene, Aristóteles já não era apenas um discípulo de Platão ou um estudioso curioso. Era um pensador maduro, com um olhar afiado sobre a natureza e sobre o comportamento humano. Sua união com Pítias, a sobrinha de Hermias, havia-lhe trazido estabilidade e um senso de pertença. A vida ao lado dela representou o contraponto perfeito à sua natureza racional. Um laço afetivo que o lembrava de que a filosofia, por mais abstrata que fosse, estava sempre enraizada na experiência humana. O amor, a convivência, a perda, a alegria, tudo isso para ele eram manifestações concretas daquilo que buscava compreender, o sentido da existência. Em Mitilene, Aristóteles continuava seus estudos empíricos com uma dedicação quase obsessiva. O mar era seu laboratório, a natureza seu livro. Mas agora cada observação tinha um propósito mais profundo. Ele não se contentava em apenas descrever os fenômenos, queria entender suas causas, suas finalidades, sua lógica interna. Por que certos animais viviam em grupo e outros sozinhos? Por que alguns possuíam pulmões e outros guelras? Por que as plantas cresciam de forma ordenada, como se houvesse uma inteligência guiando cada passo da vida? Essas perguntas não eram simples curiosidades biológicas. Para Aristóteles, a natureza era o espelho da razão. Observar um organismo era observar o próprio funcionamento do cosmos. Ele acreditava que tudo no universo tinha um propósito, um fim natural a ser cumprido. Nada existia por acaso. Cada ser vivo buscava realizar a sua essência, atingir a sua plenitude. Era essa tendência à realização, à concretização do que se é, que definia a vida. E o mesmo princípio, acreditava ele, valia para os seres humanos. Foi nesse ponto que a filosofia e a ciência começaram a se fundir. A observação da natureza conduziu Aristóteles à reflexão sobre a conduta moral. Assim como as plantas buscam crescer e os animais buscam sobreviver, o homem busca a eudaimonia, a felicidade, entendida não como prazer passageiro, mas como o florescimento pleno de sua natureza racional. Essa seria a semente daquilo que mais tarde se tornaria sua filosofia prática, o núcleo de sua ética e de sua política. Enquanto Platão imaginava uma moral fundada em ideias perfeitas, Aristóteles via a virtude como algo que nasce da ação concreta,
da prática cotidiana. Não basta saber o que é o bem, é preciso agir de forma boa, de maneira equilibrada. E é justamente nesse equilíbrio que está a virtude, o ponto médio entre os extremos. A coragem, por exemplo, é o meio termo entre a covardia e a imprudência. A generosidade está entre a avareza e o desperdício. A ética, para Aristóteles, era o exercício da medida, o domínio de si mesmo diante dos excessos da vida. Essa visão moral não nasceu de abstrações, mas da mesma atitude que orientava seus estudos científicos, a observação. Ele olhava para a experiência humana com o mesmo rigor com que estudava o comportamento dos animais. Notava padrões, reconhecia regularidades, buscava causas. A virtude, dizia ele, não é um dom, mas um hábito. Ninguém nasce justo ou corajoso. Torna-se assim por repetição, por treinamento, por escolha deliberada. A influência de Pítias nesse período parece ter sido silenciosa, mas profunda. Ao lado dela, Aristóteles experimentou a convivência, o cuidado e o sentido da responsabilidade, temas que mais tarde se tornariam centrais em sua filosofia moral. A família, para ele, era o primeiro núcleo da vida ética, a base a partir da qual o homem aprende a agir de acordo com a razão. Os escritos desse período refletem esse amadurecimento. Aristóteles já não via a filosofia como um conjunto de doutrinas fixas, mas como um processo contínuo de investigação. Ele começou a esboçar seu método de raciocínio, que mais tarde chamaria de lógico. Em vez de aceitar premissas abstratas, passou a construir o pensamento a partir da observação, formulando princípios gerais a partir de casos particulares. Esse movimento, do concreto ao universal, seria o coração de seu método. A observação sistemática exigia disciplina. Aristóteles registrava minuciosamente tudo o que via. Descrevia o ciclo de vida dos animais, a anatomia das plantas, os comportamentos que se repetiam. Mas o que realmente o fascinava era o porquê. Ele queria entender a causa final de cada coisa. Se uma ave possuía asas, era porque sua natureza a conduzia ao voo. Se uma planta crescia em direção ao sol, era porque buscava sua plenitude. Essa ideia de causa final, o telos, tornava sua filosofia profundamente orgânica. Tudo no universo, do mais simples ao mais complexo, existia em função de algo maior. Foi também nesse período que Aristóteles começou a perceber que o conhecimento humano podia ser dividido em 3 grandes áreas: a teoria, a prática e a produção. A filosofia teórica buscava compreender o ser e a verdade. A prática, orientar a ação e o comportamento. A produtiva, transformar o mundo por meio da arte e da técnica. Essa classificação parecia simples, mas continha em si uma revolução. O reconhecimento de que o saber humano é múltiplo e que a sabedoria se manifesta de formas diferentes. Enquanto o mundo político se agitava com as campanhas de Filipe II e as alianças em torno da Macedônia, Aristóteles mantinha-se concentrado em sua busca pelo conhecimento. Sua vida era guiada por um ideal de equilíbrio, de moderação. Para ele, a filosofia não era um refúgio distante da realidade, mas uma forma de aperfeiçoá-la. A razão devia servir à vida, não afastar-se dela. Pítias faleceu antes de Aristóteles retornar a Atenas, e essa perda o atingiu profundamente. Ele voltou a se casar anos depois com Erpílis, de quem teria um filho, Nicômaco, o mesmo nome de seu pai. Seria a esse filho que dedicaria uma de suas obras mais famosas, a Ética a Nicômaco, em que reuniria toda a sua reflexão sobre o comportamento humano, a virtude e o sentido da felicidade. Mas, naquele momento de sua trajetória, o que se formava ainda era a base. Aristóteles se tornava um filósofo completo, alguém que via na natureza e na moral 2 lados de uma mesma realidade. O estudo da biologia lhe ensinara que cada ser tende à realização de sua forma. O estudo da ética lhe mostrou que o homem também precisa realizar sua natureza, e que essa realização se chama virtude. O refinamento de seu método de observação e a unificação entre ciência e filosofia o colocaram em um caminho inédito. Ele já não se via como discípulo de ninguém,
mas como um fundador de um novo modo de pensar. A vida para Aristóteles não era uma abstração, mas um campo de estudo. A moral não era uma doutrina, mas uma prática. A felicidade não era um ideal distante, mas o resultado de uma vida vivida com propósito. E foi nesse espírito que ele partiria para o próximo capítulo de sua jornada. Aquele que o colocaria diante do poder e da história. O filósofo que buscava compreender a alma humana seria chamado para moldar a mente de um príncipe. O jovem Alexandre, filho de Filipe da Macedônia. Um encontro entre sabedoria e ambição, razão e conquista que mudaria o curso do mundo antigo. O nome de Aristóteles já percorria o mundo grego como o de um dos homens mais sábios de seu tempo. Suas observações sobre a natureza, seus escritos sobre ética e suas reflexões sobre a alma humana chamavam a atenção até mesmo fora dos círculos filosóficos. Foi então que um convite inesperado mudou o rumo de sua vida e, de certo modo, o rumo da própria história. O rei Filipe II da Macedônia, conquistador astuto e homem de visão política, procurava um tutor à altura de seu filho, o jovem Alexandre. Filipe sabia que o destino do herdeiro não seria comum. Desde cedo, Alexandre demonstrava uma inteligência incomum, um temperamento vigoroso e uma curiosidade insaciável. O rei queria que esse potencial fosse moldado por alguém capaz de oferecer mais do que simples instruções militares, alguém que o preparasse para governar, pensar e compreender o mundo. E ninguém parecia mais adequado para essa missão do que Aristóteles, o filósofo que unia razão e experiência, teoria e prática. O convite era, ao mesmo tempo, uma honra e um desafio. Aristóteles, o estudioso dedicado à contemplação e à pesquisa, seria agora o educador de um príncipe destinado à guerra e ao poder. Aceitou o chamado, talvez movido pelo desejo de influenciar o futuro de sua pátria, ou pela esperança de ver no jovem discípulo a concretização de seu ideal de homem virtuoso e racional. Filipe II não poupou recursos. Mandou reconstruir a cidade natal de Aristóteles, Estagira, destruída anos antes, em homenagem ao novo tutor. E foi em Miesa, uma pequena cidade cercada por bosques e jardins, que Aristóteles estabeleceu sua escola particular. Ali, entre as árvores e os sons da natureza, o filósofo e o príncipe iniciaram um dos encontros mais decisivos da antiguidade. Alexandre tinha cerca de 13 anos quando começou suas lições. A relação entre mestre e aluno foi intensa desde o início. Aristóteles via naquele jovem algo raro, uma combinação de vigor físico, ambição e sede de conhecimento. Ele não ensinava por meio de preleções secas, mas de conversas, caminhadas e exemplos práticos. Assim como fazia com seus discípulos em Mitilene, Aristóteles estimulava o raciocínio através da observação. Levava Alexandre a examinar plantas, a estudar o comportamento dos animais, a refletir sobre as causas e consequências das ações humanas. Mas o conteúdo de suas lições ia muito além da biologia. Aristóteles formava Alexandre na totalidade do pensamento grego. Ensinava-lhe lógica e retórica, a arte de argumentar, persuadir e compreender a estrutura do discurso. Acreditava que o governante ideal deveria dominar a palavra tanto quanto a espada. A retórica, dizia ele, é a arma da razão, e o bom orador, aquele que convence não pela força, mas pela clareza e justiça de seus argumentos. Ensinava-lhe também ética, baseando-se em sua doutrina do meio-termo. Falava sobre o equilíbrio entre paixão e prudência, coragem e moderação, impulsividade e razão. Para Aristóteles, governar exigia, antes de tudo, domínio de si mesmo. Um rei incapaz de controlar suas emoções seria escravo delas, e um escravo não pode comandar homens livres. Essas lições de temperança, porém, encontravam uma mente naturalmente impetuosa. Alexandre era inquieto, audacioso, sedento por grandeza. Admirava Aquiles e sonhava com feitos heróicos. Aristóteles, ciente disso, procurava canalizar essa energia para o ideal da virtude. Ensinava que a verdadeira glória não nasce do poder absoluto, mas da harmonia entre ação e sabedoria. Havia também lições sobre política. Aristóteles introduziu o jovem príncipe nos conceitos fundamentais de governo, justiça e cidadania.
Apresentou-lhe as constituições das cidades gregas, discutiu as virtudes e os vícios de cada forma de regime: monarquia, oligarquia, democracia. Explicava que nenhum governo é justo por natureza. Ele se torna justo quando serve ao bem comum. Essas ideias moldaram profundamente o pensamento de Alexandre, que mais tarde procuraria unir os povos conquistados sob uma visão de integração e não apenas de dominação. No campo da estratégia e da guerra, Aristóteles não se furtava a instruir seu pupilo. Embora não fosse um militar, compreendia os princípios da organização e da disciplina. Incentivava Alexandre a estudar a história dos grandes comandantes, a observar as causas das vitórias e das derrotas. A tática, dizia ele, é uma forma de raciocínio prático, exige cálculo, previsão e prudência. Virtudes que também definem o homem sábio. Ao mesmo tempo, a educação de Alexandre incluía poesia, literatura e filosofia. Aristóteles o apresentou a Homero, Hesíodo, Sófocles. O jovem príncipe carregaria para sempre consigo uma cópia comentada da Ilíada, que, segundo as tradições, teria sido preparada pelo próprio mestre. Era mais do que um livro, era um espelho moral. Alexandre via em Aquiles o modelo do herói. Aristóteles o advertia sobre os perigos da ira e do orgulho. Durante os anos em Miesa, o vínculo entre mestre e discípulo ultrapassou o mero ensino. Tornaram-se confidentes, quase como pai e filho. Aristóteles via em Alexandre a oportunidade de aplicar na prática o ideal da paideia, a educação integral do espírito e do corpo. E Alexandre via em Aristóteles a figura de um guia moral, um farol em meio às ambições do poder. Mas o ambiente que cercava essa relação era tudo menos simples. A Macedônia vivia em constante agitação. Filipe II expandia seu domínio, sonhando com a unificação da Grécia sob seu comando. A corte era um palco de intrigas, alianças e traições. Aristóteles, com seu temperamento reservado, via tudo isso com cautela. Sabia que estava moldando um homem que viveria entre o ideal e o real, entre o pensamento filosófico e a brutalidade da guerra. Com o passar dos anos, Alexandre cresceu em estatura, intelecto e ambição. Absorveu o melhor do ensino aristotélico, mas também começou a trilhar seu próprio caminho. Quando completou 16 anos, já governava a Macedônia temporariamente na ausência do pai. Pouco depois, acompanharia Filipe em suas campanhas militares, aprendendo o ofício da conquista. Aristóteles o observava à distância, consciente de que o discípulo estava se tornando algo maior e talvez mais perigoso do que o mestre imaginara. Ainda assim, as ideias plantadas em Miesa floresceriam. Alexandre jamais abandonaria o interesse pela filosofia, pela ciência e pela cultura. Em suas conquistas futuras, levaria consigo um grupo de estudiosos, cartógrafos e naturalistas, um verdadeiro exército do conhecimento. Essa tradição de levar o saber junto com a espada é o testemunho mais claro da influência de Aristóteles. O mestre havia ensinado ao príncipe que o mundo podia ser compreendido e que o conhecimento era uma forma de domínio mais duradoura do que a força. E, de certa maneira, Alexandre aplicaria essa lição à sua maneira. Buscaria conquistar o mundo não apenas pela guerra, mas pela fusão de culturas, pela disseminação do pensamento grego. Quando Filipe II foi assassinado e Alexandre subiu ao trono, Aristóteles já não fazia parte da corte. O discípulo estava pronto para caminhar sozinho, mas as ideias do mestre permaneceriam com ele, moldando-lhe a visão de império, o respeito pela razão e até mesmo o impulso de deixar um legado imortal. A relação entre Aristóteles e Alexandre foi uma das mais extraordinárias da história. Um representava o poder da mente, o outro, o poder da ação. Um buscava compreender o mundo, o outro, transformá-lo. E por um breve momento, esses dois impulsos, o filosófico e o heróico, coexistiram sob o mesmo céu macedônio, em uma aliança que ecoaria por séculos. Depois de anos longe de Atenas, Aristóteles retornou à cidade que havia sido o berço de sua formação intelectual. Mas agora, ele não era mais o jovem discípulo de Platão, nem o tutor do príncipe macedônio. Voltava como um mestre consagrado,
um pensador maduro, determinado a fundar sua própria escola e a consolidar uma nova maneira de compreender o mundo. O cenário político também havia mudado. Alexandre, seu antigo aluno, havia se tornado rei e começava a expandir seu império em direção ao Oriente. Sob sua proteção, Aristóteles encontrou o ambiente ideal para estabelecer o projeto que há muito alimentava: a criação de um centro de estudo onde o pensamento fosse guiado pela experiência, pela lógica e pela busca sistemática da verdade. Escolheu um local próximo ao templo de Apolo Lício, em uma região arborizada e tranquila de Atenas. Ali fundou o Liceu, nome que logo se tornaria sinônimo de sabedoria. Diferente da Academia de Platão, que se concentrava na especulação das ideias, o Liceu era um espaço de investigação aberta, onde tudo podia ser objeto de estudo: a natureza, o corpo, a linguagem, a política, a arte e até mesmo os costumes humanos. Aristóteles queria compreender o todo e acreditava que o caminho para isso passava pela observação direta da realidade. O Liceu rapidamente se transformou em um ambiente vivo, dinâmico, pulsante. As aulas não aconteciam apenas em salas fechadas, mas nos jardins e pórticos do templo. Aristóteles caminhava com seus alunos, debatendo enquanto andavam. Essa prática lhe renderia o apelido de o peripatético, do grego peripatéticos, que significa aquele que caminha. A filosofia, para ele, não era uma abstração distante, mas um exercício constante do pensamento em movimento. Seus discípulos vinham de várias partes do mundo grego, jovens atraídos pela reputação do mestre, estudiosos interessados em temas que iam muito além da metafísica. No Liceu, havia lugar para quem estudava astronomia, botânica, zoologia, ética, política, literatura e lógica. Aristóteles incentivava cada aluno a investigar de acordo com sua curiosidade, mas sempre dentro de um método rigoroso: observar, descrever, comparar e raciocinar. A experiência vinha antes da conclusão, e a lógica servia para ordenar o pensamento, não para aprisioná-lo. Era uma verdadeira revolução no modo de pensar. Até então, grande parte da filosofia grega havia se voltado para o mundo das ideias, das essências e dos princípios eternos. Aristóteles, sem negar o valor da teoria, afirmava que o conhecimento nasce do contato direto com o real. O Liceu se tornou, assim, o primeiro grande centro de pesquisa empírica da história ocidental. Os alunos trabalhavam em conjunto, coletando informações, descrevendo plantas e animais, catalogando fenômenos. Aristóteles coordenava tudo, comparando observações, classificando espécies, analisando comportamentos. Dizia que a mente humana é como uma tábua em branco, e que é a experiência quem grava nela as primeiras marcas do saber. Essa concepção, simples e poderosa, redefiniu o caminho da ciência por séculos. Os estudos no Liceu não se limitavam à natureza. Aristóteles também se dedicava à lógica, criando o que viria a ser conhecido como silogismo, uma forma de raciocínio baseada em deduções estruturadas. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Essa maneira de pensar, que hoje parece elementar, foi uma das maiores inovações intelectuais da antiguidade. Pela primeira vez, o raciocínio humano era submetido a um método, uma forma precisa de chegar à verdade através da razão. A vida no Liceu seguia um ritmo próprio. As manhãs eram dedicadas às discussões mais técnicas, voltadas a alunos avançados e estudiosos. À tarde, as aulas se abriam ao público e Aristóteles falava sobre temas mais amplos: ética, retórica, política, arte. Os atenienses, curiosos, iam ouvi-lo explicar a ordem do cosmos, a natureza da alma ou o papel da virtude na vida humana. Sua voz serena, seu raciocínio claro e sua maneira metódica de ensinar faziam dele uma figura respeitada, ainda que nem todos aceitassem suas ideias com facilidade. A influência de Aristóteles se espalhou rapidamente. O Liceu tornou-se um ponto de referência, atraindo pensadores de todas as partes do mundo helênico. Muitos desses discípulos seriam responsáveis por preservar e difundir seus ensinamentos, copiando seus textos,
comentando suas obras e continuando suas pesquisas. Entre os muros do Liceu nascia não apenas uma escola, mas um modo de pensar, o pensamento lógico, sistemático e racional que marcaria toda a filosofia ocidental. Aristóteles, no entanto, não era um simples professor. Era um organizador do conhecimento. Sua ambição era enorme, compreender e classificar tudo o que o homem pode conhecer. Dizia que o saber se divide em 3 grandes áreas: o teórico, que busca a verdade, o prático, que orienta a ação, e o produtivo, que se expressa na criação de obras e técnicas. Essa divisão, tão simples quanto profunda, serviria de base para a estrutura de todas as ciências futuras. Ele via o universo como um sistema ordenado, em que cada ser tem uma função e um propósito. Essa noção de finalidade, que chamou de causa final, tornou-se uma das marcas de sua filosofia. Para Aristóteles, nada existe por acaso. Cada coisa tem uma razão de ser, um fim a realizar. Assim, estudar o mundo era também compreender o sentido que move cada forma de vida, do menor inseto ao homem. Enquanto Aristóteles organizava o Liceu, Atenas vivia um momento de transição. A presença da Macedônia, agora sob o domínio de Alexandre, ainda despertava ressentimentos. O filósofo, com sua origem macedônia e seu vínculo com o conquistador, mantinha uma posição discreta, evitava a política direta, concentrando-se no trabalho intelectual. Mas, de certa forma, o Liceu era também um ato político, uma afirmação do poder do pensamento sobre as paixões, da razão sobre o fanatismo. Em seus debates, Aristóteles estimulava a dúvida e o diálogo. Não buscava discípulos que o idolatrassem, mas mentes que questionassem. Acreditava que a filosofia começa quando deixamos de aceitar as coisas como são e passamos a perguntar o porquê. Essa atitude, que parecia simples, exigia coragem, a coragem de pensar por conta própria. Os jardins do Liceu testemunharam discussões memoráveis. Ali, o mestre e seus alunos falavam sobre o sentido da vida, sobre o papel da virtude, sobre a estrutura do cosmos. Discutiam a política das cidades, a natureza do prazer, o mistério da alma e as fronteiras do conhecimento. As conversas se prolongavam até o entardecer, quando o sol dourava as colunas do templo de Apolo e a voz de Aristóteles se misturava ao canto dos pássaros. Era a filosofia em seu estado mais puro, viva, humana, compartilhada. Com o tempo, o Liceu acumulou uma verdadeira enciclopédia do saber antigo. Aristóteles e seus alunos reuniam manuscritos, observações, coleções de plantas e animais. Muitos o consideram o primeiro cientista no sentido moderno da palavra, não porque tivesse instrumentos sofisticados, mas porque possuía método, curiosidade e disciplina. Ele acreditava que compreender o mundo era o primeiro passo para transformá-lo. E assim, entre debates e caminhadas, entre rolos de pergaminho e experimentos improvisados, Aristóteles dava forma à sua filosofia. O Liceu era mais do que uma escola, era o reflexo de sua mente em ação, um espaço onde pensar era um ato de liberdade, e onde o conhecimento, antes de ser poder, era um caminho para a sabedoria. No auge de sua vida, Aristóteles alcançou aquilo que poucos pensadores conseguiram antes ou depois dele: transformar quase todo o conhecimento humano de seu tempo em um sistema coerente, racional e ordenado. Enquanto no Liceu a pesquisa se multiplicava, ele se dedicava a organizar suas ideias e a dar forma definitiva ao que se tornaria o alicerce da filosofia ocidental. Foram anos de uma produção intelectual intensa, em que cada reflexão parecia abrir caminho para uma nova ciência. Sua primeira grande conquista foi a lógica. Antes de Aristóteles, o raciocínio filosófico era guiado por intuições, diálogos e exemplos, mas carecia de uma estrutura formal. O filósofo de Estagira percebeu que, por trás de toda argumentação válida, havia uma forma constante de relação entre as ideias. Assim criou o silogismo, uma fórmula simples, mas poderosa, que permitia deduzir conclusões a partir de premissas. Essa estrutura, que hoje parece elementar, foi uma verdadeira revolução. Ela introduziu a noção de que o pensamento pode ser estudado como um instrumento, uma ferramenta para alcançar a verdade.
Por isso, Aristóteles chamou sua lógica de organon, que em grego significa instrumento. Não era apenas uma coleção de regras de raciocínio, mas um método para pensar corretamente. A partir dela, todo o edifício de sua filosofia pôde ser erguido com ordem e clareza. Com o organon, o filósofo estabeleceu as bases do raciocínio científico e criou um legado que atravessaria séculos, influenciando desde os medievais até os cientistas modernos. Mas Aristóteles não se limitou à lógica. Seu olhar se expandiu para todas as formas de vida. Dedicou-se a estudar a natureza em seus detalhes, observando plantas, animais e fenômenos físicos com uma curiosidade incansável. Foi o primeiro a tentar classificar os seres vivos de maneira sistemática, agrupando-os segundo suas características e funções. Escreveu sobre anatomia, reprodução, comportamento e habitat. Em um tempo sem microscópios nem instrumentos de precisão, suas observações impressionam pela exatidão. Ele via na natureza uma harmonia que revelava propósito, e essa ideia se tornaria central em sua filosofia. Tudo o que existe tem uma causa e uma finalidade. Nada ocorre por acaso. Essas 4 causas, material, formal, eficiente e final, formam a espinha dorsal de sua explicação do mundo. A causa material diz respeito ao que algo é feito, a formal, à sua estrutura, a eficiente, àquilo que o produz, e a final, ao propósito para o qual existe. Esse modo de pensar unificava ciência e filosofia, permitindo compreender o universo como um sistema racional, em que cada elemento tem um lugar e um sentido. Ao mesmo tempo em que mergulhava na natureza, Aristóteles avançava na reflexão sobre o ser. Sua obra Metafísica buscou compreender o princípio último da realidade, aquilo que está além da matéria e do movimento. Para ele, o ser é dito de muitas maneiras, mas em todas há algo comum: a busca pelo ato, pela plenitude. Tudo o que existe é uma passagem da potência ao ato, do que pode ser ao que é. Essa ideia, abstrata e profunda, expressa sua visão de que o mundo está em constante transformação, mas que há uma ordem subjacente que o sustenta. Na metafísica, Aristóteles também apresentou uma das noções mais influentes de toda a história da filosofia, a do motor imóvel. Ele observava que tudo no universo está em movimento e que cada movimento é causado por outro. Mas se tudo é movido por algo, deve haver uma causa primeira, um princípio eterno que põe tudo em movimento sem ser movido. Esse seria o motor imóvel, uma inteligência pura, uma substância eterna que, sem agir diretamente, inspira o movimento de tudo. Não é um Deus pessoal como os dos mitos gregos, mas uma forma de perfeição absoluta, o ponto mais alto do ser. Mas se a metafísica era a busca pelo princípio universal, a ética era a busca pelo princípio da vida humana. Aristóteles acreditava que toda ação tem um fim, e que o fim supremo do homem é a felicidade, a eudaimonia. Mas essa felicidade não é um prazer passageiro, e sim o florescimento completo das virtudes humanas. Para ele, a virtude é o equilíbrio entre 2 extremos, o meio-termo. A coragem, por exemplo, é o meio entre a covardia e a imprudência. A generosidade é o meio entre a avareza e o desperdício. O homem virtuoso é aquele que age com medida, que encontra o ponto justo em todas as situações. Essa noção de equilíbrio era mais do que um conselho moral. Era uma filosofia de vida. Aristóteles via o ser humano como um ser de razão e acreditava que viver bem era viver segundo a razão. A virtude, portanto, não é algo dado, mas algo que se adquire pela prática, pelo hábito. Ninguém nasce justo ou temperante. Torna-se justo e temperante agindo de modo justo e temperante. Assim, a ética aristotélica é, ao mesmo tempo, realista e otimista. Mostra que a excelência é fruto do esforço humano, não de dons divinos. Ao lado da ética, Aristóteles desenvolveu sua reflexão sobre a política, talvez uma das mais profundas e influentes de toda a história. Para ele, o homem é um animal político, não porque ame o poder, mas porque só alcança sua plenitude vivendo em comunidade. A cidade, a polis, é o ambiente natural do ser humano,
o espaço onde ele realiza sua natureza racional e moral. Nenhum homem é completo isolado. A vida em sociedade é a condição da virtude e da razão. Em sua obra Política, Aristóteles analisou diversas formas de governo, monarquia, aristocracia, democracia, e tentou compreender seus pontos fortes e fracos. Ele via a política não como uma ciência da dominação, mas da convivência justa. Um bom governo é aquele que busca o bem comum, não o benefício de poucos. Essa visão faria dele o primeiro grande teórico do Estado ético, em que a lei é uma extensão da razão e o cidadão é o protagonista da vida coletiva. Aristóteles também refletiu sobre a educação, vendo nela o meio pelo qual se forma o caráter e a virtude. Defendia que a paideia, a formação integral do indivíduo, era essencial para a saúde da cidade. Sem educação, dizia, não há liberdade nem justiça. Essa ideia, nascida há mais de 2000 anos, continua sendo um dos fundamentos do pensamento político ocidental. Em meio a essa produção intensa, Aristóteles escreveu ainda sobre arte, linguagem e emoção. Em sua Poética, analisou o teatro grego, especialmente a tragédia, e mostrou que o drama tem uma função moral: purificar as paixões, provocar a catarse. O que impressiona em Aristóteles não é apenas a profundidade de cada tema, mas a amplitude de seu olhar. Ele não via fronteiras entre as disciplinas. Filosofia, biologia, política e arte eram, para ele, expressões de uma mesma busca: entender o cosmos e o lugar do homem nele. Essa visão unificada do saber, que hoje chamamos de enciclopédica, foi o ápice de sua maturidade intelectual. Durante os anos do liceu, Aristóteles reuniu, escreveu e organizou centenas de tratados. Alguns se perderam, outros chegaram até nós em fragmentos. Mesmo assim, o que restou é suficiente para revelar uma mente que buscava a ordem em meio à complexidade, a clareza em meio ao mistério. Ele acreditava que o mundo pode ser compreendido porque tem forma, e que compreender é, de certa maneira, participar dessa ordem. No auge de sua vida, Aristóteles parecia ter cumprido a missão que o guiara desde jovem: transformar a curiosidade em ciência e o pensamento em método. Suas ideias, nascidas do encontro entre razão e experiência, lançaram as bases do pensamento moderno e permaneceriam vivas muito além de sua época. Os anos de glória começavam a se desfazer, e o mundo que Aristóteles ajudara a compreender parecia agora desmoronar diante de seus olhos. A morte de Alexandre, o Grande, em 323 a.C., abalou profundamente a estrutura política da Grécia. O império que o jovem conquistador havia erguido em tão pouco tempo começou a se fragmentar. Os generais de Alexandre disputavam os territórios conquistados, e em Atenas crescia um sentimento de revolta e esperança. Talvez fosse possível libertar-se, enfim, da dominação macedônia. Mas junto com o fervor patriótico veio também a intolerância. Qualquer ligação com a corte macedônia passou a ser vista com desconfiança, e poucos simbolizavam essa conexão tanto quanto Aristóteles. Durante anos, o filósofo mantivera um vínculo de respeito e amizade com Alexandre. Havia sido seu mestre, seu orientador, e embora não participasse diretamente das decisões políticas do império, seu nome estava ligado à Macedônia de forma indelével. Quando Alexandre morreu em Babilônia, uma onda de ressentimento tomou Atenas. A cidade, que havia sido dominada por forças macedônias desde a vitória de Filipe II, viu no caos do império um momento de revanche. Os líderes democráticos recuperaram influência e começaram a perseguir tudo o que lembrasse o domínio estrangeiro. Entre os alvos estava Aristóteles. A acusação oficial foi de impiedade, a mesma que, décadas antes, condenara Sócrates à morte. Alegava-se que Aristóteles havia ofendido os deuses ao compor um poema em honra de Hermias, seu antigo protetor, tratando-o como divino. Mas todos sabiam que o verdadeiro motivo era político. Ele era o filósofo da Macedônia, o homem que educara o conquistador que submetera a Grécia. A tensão em Atenas crescia a cada dia. Amigos e discípulos o alertaram do perigo. Aristóteles, já envelhecido,
não quis repetir o destino de Sócrates. Não deixarei que os atenienses pequem 2 vezes contra a filosofia, teria dito, e partiu. Deixou o Liceu, sua obra-prima, aos cuidados de seu discípulo Teofrasto. Um gesto de confiança e continuidade. Teofrasto, que partilhava do mesmo espírito de observação e pesquisa, daria sequência aos trabalhos do mestre, preservando a escola e seus manuscritos. Aristóteles, por sua vez, partiu para Calcis, na ilha de Eubeia, terra de sua mãe. Era um exílio discreto, mas carregado de significado. O homem que havia dedicado a vida à razão era agora forçado a fugir da irracionalidade da política. Em Calcis, a vida era mais simples e silenciosa. O filósofo encontrava-se distante dos debates e das agitações intelectuais de Atenas. As colunas do Liceu, os jardins cheios de vozes e discussões, agora eram lembranças. Em vez de discípulos, havia o som do mar, o vento entre as oliveiras e as longas horas de reflexão. Mesmo no exílio, Aristóteles não parou de pensar. O homem que havia estudado todas as formas de vida, agora voltava-se para a própria finitude. Escreveu textos em que o tom é mais sereno, às vezes melancólico, como se procurasse dar sentido ao ciclo da existência que ele mesmo descrevera tantas vezes. Se na juventude buscara as causas do mundo, agora parecia buscar a causa de sua própria vida. Falava da alma com mais suavidade, como se compreendesse melhor a separação entre o corpo e o espírito. Refletia sobre o tempo e o destino, sobre a fragilidade da condição humana, sobre a transitoriedade das obras e das glórias. Em suas páginas tardias, percebe-se uma espécie de resignação, o reconhecimento de que até o pensamento mais lúcido está sujeito à instabilidade da história. Mas Aristóteles não era um homem amargo. Aceitava o exílio como parte da ordem natural das coisas. Acreditava que tudo no universo segue um propósito e que talvez aquele afastamento fosse apenas mais um passo em direção à harmonia que sempre buscou. Continuava escrevendo, embora com menos vigor. Correspondia-se com antigos discípulos, enviava reflexões e comentários, e parecia satisfeito em saber que sua escola permanecia ativa, que o Liceu continuava vivo. A saúde, porém, começava a declinar. Aos 62 anos, Aristóteles já não tinha o mesmo corpo resistente que caminhava entre as colunas de Atenas. Sofria de problemas digestivos e de fraqueza generalizada. Em 322 a.C., um ano após a morte de Alexandre, o filósofo sentiu que sua própria jornada chegava ao fim. Morreu em Calcis, cercado de poucos, mas lembrado por muitos. A notícia de sua morte chegou a Atenas, com respeito e silêncio. Mesmo entre os que o criticavam havia admiração. Aristóteles deixava para trás não apenas uma escola, mas uma forma de pensar. Seus discípulos conservaram seus escritos, e o Liceu seguiu ativo por gerações, tornando-se o principal centro de estudos da Grécia até o advento do Império Romano. O legado que Aristóteles deixou é imenso. Em vida, foi acusado de impiedade. Depois da morte, foi venerado quase como um santo do pensamento. Seus textos atravessaram séculos, traduzidos, comentados, reinterpretados. No mundo helenístico, inspiraram filósofos e cientistas. No mundo árabe, seriam redescobertos por pensadores como Averroes e Avicena, que o chamariam de o Mestre. E na Europa medieval, São Tomás de Aquino o integraria à teologia cristã, chamando-o simplesmente de o filósofo. Mas no fim da vida, Aristóteles talvez não pensasse em glória. Pensava em ordem, em causa, em destino, na coerência das coisas que sempre buscou compreender. Para ele, viver bem era viver segundo a razão, e morrer bem era aceitar o curso da natureza. Não deixou monumentos, mas deixou ideias. Não fundou impérios, mas formou mentes. E talvez tenha entendido melhor do que qualquer um que a verdadeira imortalidade não se conquista pela força, mas pelo pensamento. Calcis foi seu último refúgio, mas não seu fim. Ali, sob o mesmo céu que o viu nascer e envelhecer, Aristóteles encerrou uma trajetória marcada pela curiosidade e pela serenidade. Sua vida foi o exemplo perfeito de sua filosofia.
uma busca constante pelo equilíbrio, pela verdade e pela harmonia entre razão e emoção. No silêncio do exílio, ele contemplava o que havia construído, não palácios nem estátuas, mas um modo de pensar que mudaria para sempre a história da humanidade. E assim, entre as sombras da política e a luz da razão, o homem de Estagira despedia-se do mundo terreno, deixando para trás um legado que jamais seria esquecido. A morte de Aristóteles marcou o fim de uma era, mas não o fim de sua influência. Embora o filósofo tenha deixado Atenas em exílio, suas ideias permaneceram firmes, transmitidas por discípulos que continuaram a alimentar a chama de sua obra. Teofrasto, seu principal pupilo e sucessor no Liceu, assumiu a liderança da escola, mantendo viva a rotina de pesquisas, caminhadas e debates que haviam caracterizado o tempo em que Aristóteles estava presente. O Liceu tornou-se, sob a orientação de Teofrasto, um centro de preservação do conhecimento aristotélico. Os manuscritos do mestre eram copiados, catalogados e comentados com zelo. No entanto, o destino desses textos foi longe de ser seguro. A instabilidade política, os conflitos em Atenas e a decadência da cidade como centro de aprendizado fizeram com que muitos escritos se perdessem ou se dispersassem. Parte da obra de Aristóteles, que hoje nos parece vasta, sobreviveu apenas em fragmentos, graças à dedicação incansável de discípulos e copistas que compreenderam o valor de cada observação, cada definição, cada tratado. A influência imediata de Aristóteles sobre o mundo grego não se limitou ao Liceu. Sua lógica, sua ética e sua política começaram a inspirar pensadores romanos, que viam na filosofia grega uma ferramenta para organizar a sociedade e compreender o funcionamento do Estado. Cícero, por exemplo, absorveu conceitos aristotélicos de retórica e política, adaptando-os ao contexto de Roma, e contribuiu para que as ideias do mestre de Estagira atravessassem fronteiras e épocas. Com o tempo, a obra de Aristóteles alcançou o mundo árabe. Durante a Idade Média, quando os textos clássicos gregos estavam quase esquecidos na Europa, estudiosos muçulmanos como Al-Kindi, Al-Farabi e Averroes redescobriram o pensamento aristotélico. Averroes, em particular, escreveu comentários detalhados, traduzindo e reinterpretando a filosofia de Aristóteles de forma a integrá-la à tradição intelectual islâmica. O raciocínio lógico, a metafísica e a ética do filósofo grego se tornaram instrumentos centrais para a compreensão do mundo natural e das leis da razão. Na Europa, a redescoberta do pensamento árabe e a tradução de suas obras para o latim possibilitaram a entrada de Aristóteles na vida intelectual medieval. Teólogos e filósofos cristãos, incluindo São Tomás de Aquino, abraçaram suas ideias e as integraram à teologia, criando uma síntese inédita entre fé e razão. Para Aquino, Aristóteles era o filósofo, o mestre da razão, cujos ensinamentos ajudavam a explicar o universo e a moral humana dentro de uma perspectiva cristã. Apesar de todas essas apropriações, houve sempre um esforço para preservar a originalidade do mestre de Estagira. A lógica e a observação empírica continuaram sendo a marca distintiva de seu legado, assim como a ideia de que o ser humano é um ser racional e político, cuja felicidade depende do cultivo da virtude e da razão. Essa mensagem atravessou séculos e culturas, inspirando pensadores da Renascença, cientistas da modernidade e filósofos contemporâneos. Curiosamente, a obra de Aristóteles quase se perdeu. Ao longo dos séculos, seus tratados permaneceram em bibliotecas frágeis, manuscritos que se deterioravam, sendo copiados de maneira incompleta. Alguns textos só foram redescobertos na época renascentista, trazendo novamente à luz a originalidade de seu método científico, sua classificação da biologia, suas reflexões sobre ética e política e a sistematização do conhecimento humano. Essa redescoberta marcou o início de um novo período em que o pensamento racional e ordenado que Aristóteles defendia se tornaria referência para toda a filosofia ocidental. É impossível exagerar a influência que Aristóteles exerceu sobre a história intelectual da humanidade.
Suas ideias se estenderam do mundo clássico grego para Roma, atravessaram o mundo islâmico medieval e alcançaram a Europa cristã. Mesmo reinterpretado, adaptado ou criticado, o núcleo de sua filosofia permaneceu. A busca pela verdade, a aplicação da razão e a compreensão do mundo como um sistema ordenado. O Liceu, embora não tenha sobrevivido como instituição contínua pelos séculos seguintes, deixou uma tradição de pesquisa sistemática. A divisão do saber em áreas de estudo, teórica, prática e produtiva, se tornou uma referência para todas as universidades futuras. A ética, a política e a metafísica de Aristóteles continuaram a guiar o pensamento sobre moral, governo e ciência. A lógica, que ele estruturou com precisão, estabeleceu os princípios do raciocínio formal que moldaram a filosofia e a ciência. Mesmo diante da quase perda de seus escritos, Aristóteles nunca deixou de influenciar. Seu método, suas perguntas e sua coragem intelectual inspiraram gerações a pensar criticamente, a observar a realidade e a buscar o equilíbrio entre ação e razão. Ele mostrou que o pensamento humano pode ser sistemático e abrangente, capaz de integrar a compreensão do cosmos com a vida prática, da biologia à política, da arte à ética. O impacto de sua ausência foi sentido tanto no Liceu quanto em todo o mundo helênico. Seus discípulos continuaram a ensinar e a comentar suas obras, garantindo que cada geração pudesse se apropriar do método e das ideias do mestre. Aos poucos, Aristóteles deixou de ser apenas um homem para se tornar um símbolo da razão universal, um ponto de referência para a investigação intelectual de todos os tempos. Séculos depois, quando suas ideias foram recuperadas, traduzidas e reinterpretadas, o mundo redescobriu o gênio que havia caminhado pelos jardins do Liceu, observando a natureza e moldando a mente de um príncipe que conquistaria metade do mundo. A filosofia aristotélica tornou-se assim atemporal, capaz de atravessar fronteiras culturais e políticas, sobrevivendo ao esquecimento, às guerras e às mudanças de império. O legado de Aristóteles é, acima de tudo, a convicção de que a razão e a observação podem iluminar a vida humana. Mesmo após sua morte, suas ideias continuaram a guiar a reflexão sobre ética, política, ciência e arte, mostrando que o pensamento estruturado, crítico e empírico é capaz de resistir ao tempo e às contingências históricas. O mestre de Estagira, embora ausente fisicamente, permanecia vivo em cada mente que buscava compreender o mundo com clareza, ordem e justiça. O legado de Aristóteles não se esgota em suas próprias obras. Ele transcende o tempo, a cultura e as fronteiras geográficas, moldando a maneira como a humanidade pensa sobre si mesma e sobre o mundo. Quando observamos a ciência moderna, mesmo sem perceber, vemos ecos do mestre de Estagira. A ideia de sistematizar o conhecimento, de investigar a natureza com rigor e método, de classificar e organizar os fenômenos, encontra em Aristóteles suas raízes mais antigas. Suas observações sobre biologia, física e lógica criaram os alicerces que inspirariam cientistas séculos depois, desde Galileu até Darwin, e ainda servem como referência para quem busca compreender o mundo com clareza e precisão. Na ética, o impacto de Aristóteles é igualmente profundo. Sua noção do meio-termo, a ideia de que a virtude reside no equilíbrio entre os extremos, continua a guiar reflexões sobre caráter, moral e responsabilidade pessoal. A ética aristotélica não é um conjunto rígido de regras, mas uma filosofia prática, que nos lembra que viver bem exige esforço, reflexão e atenção às nossas ações. A felicidade, segundo ele, não é mero prazer efêmero, mas a realização plena das potencialidades humanas, um conceito que ainda ecoa na filosofia contemporânea e nas discussões sobre bem-estar e desenvolvimento pessoal. Na política, Aristóteles permanece como referência incontestável. Sua visão do homem como animal político sublinha a importância da participação na vida coletiva, da justiça e do bem comum. Suas análises sobre constituições, formas de governo e virtudes cívicas continuam a inspirar pensadores e legisladores, lembrando que o exercício do poder
deve ser sempre acompanhado pela reflexão ética. Cada tratado de política aristotélico é, em essência, um convite à ponderação. Governar é mais do que dominar, é compreender e servir à comunidade. O impacto de Aristóteles também atravessou milênios por meio da filosofia e do pensamento ocidental. Sua lógica se tornou ferramenta essencial para a construção do raciocínio científico e filosófico. Seus textos foram estudados e reinterpretados na Idade Média, na Renascença e nos tempos modernos, influenciando a teologia, a ciência, a educação e a análise crítica. Teólogos como São Tomás de Aquino integraram suas ideias à filosofia cristã. Cientistas usaram seu método para organizar experimentos e observações, e educadores o adotaram como referência para a formação intelectual e moral de jovens. O que impressiona em Aristóteles é a amplitude de sua visão. Ele não se limitou a um único campo do conhecimento. Ética, política, metafísica, lógica, biologia, física, poesia e retórica. Tudo foi objeto de sua atenção. Tudo foi estudado com a mesma profundidade e rigor. O mestre de Estagira tentou compreender o universo em sua totalidade, buscando causas, princípios e finalidades. Essa ambição é rara, talvez única, e mostra o poder da curiosidade humana quando aliada à disciplina e à razão. Mesmo quando seus textos quase se perderam, quando suas ideias precisaram ser redescobertas e reinterpretadas, a força do pensamento aristotélico se manteve. Ele sobreviveu ao esquecimento, às guerras e às mudanças de império. E hoje, mais de 2 milênios depois, continuamos a estudar, questionar e admirar suas ideias. A lógica, a ética, a política e a metafísica de Aristóteles permanecem vivas em salas de aula, laboratórios, tribunais e debates filosóficos em todo o mundo. Refletir sobre Aristóteles é, de certa forma, refletir sobre o próprio potencial humano. Ele nos mostra que a busca pelo conhecimento, pela razão e pela compreensão não conhece limites temporais. Um homem, nascido em uma pequena cidade da Macedônia, conseguiu criar um legado capaz de atravessar eras, influenciar civilizações e inspirar mentes em qualquer lugar do planeta. A intensidade de sua curiosidade, a precisão de seu pensamento e a clareza de sua lógica tornaram-no um modelo de intelecto e coragem filosófica. Mais do que um filósofo, Aristóteles foi um visionário do conhecimento. Sua vida foi um testemunho daquilo que a mente humana pode alcançar quando aliada à disciplina e à observação. Ele caminhou entre livros, jardins, cidades e discípulos, sempre em busca daquilo que está além do imediato, do aparente e do trivial. Cada passo de sua investigação era um esforço para compreender a ordem do mundo, a natureza do homem e os princípios que governam a vida. E esse legado continua. Cada descoberta científica que analisamos, cada reflexão ética que fazemos, cada debate político que ocorre hoje carrega um pouco da marca de Aristóteles. Ele nos ensinou a questionar, a observar, a raciocinar e a buscar o equilíbrio. Sua vida e seu trabalho nos lembram que pensar profundamente é também uma forma de liberdade, que compreender a realidade é compreender a nós mesmos e que a razão é a luz que permite atravessar as sombras da ignorância e da incerteza. O mundo moderno, em suas complexidades, continua a se beneficiar do rigor e da visão de Aristóteles. Sua filosofia nos desafia a não aceitar respostas fáceis, a examinar causas e consequências, a buscar coerência entre pensamento e ação. A lógica, a ética e a política que ele legou permanecem instrumentos poderosos para compreender a vida e orientar nossas escolhas. Assim, ao encerrarmos este documentário, percebemos que Aristóteles não morreu com cauces. Ele vive em cada pensamento crítico, em cada análise cuidadosa, em cada tentativa de entender o mundo de forma ordenada e racional. O mestre de Estagira permanece vivo na mente de todos aqueles que buscam a verdade, que questionam o aparente, que desejam compreender o universo e o ser humano dentro dele. Aristóteles nos lembra que a grandeza não está apenas em conquistar, mas em compreender. Não apenas em dominar, mas em investigar. Não apenas em existir, mas em pensar. Seu legado é eterno,
porque a busca pelo conhecimento é eterna. E assim, enquanto houver mentes curiosas e corajosas, Aristóteles continuará a caminhar conosco, invisível, mas sempre presente, mostrando o caminho da razão, da virtude e da sabedoria.